Bom dia, meus queridos irmãos. Nossas queridas visitas também possam se sentir bem no nosso meio. Quero também dar um abraço especial também, não só aos irmãos, nossos visitas, mas aqueles também que estão nos assistindo no YouTube, que são muitos. Eu vou voltar a repetir a vocês que a minha esposa teve um pensamento que para mim veio do Espírito Santo, da gente passar os cultos, as mensagens do culto para outras pessoas no YouTube, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, a gente filma também na natureza. E muitos amigos meus têm me enviado mensagens de incentivo e pessoas até que não acreditavam em Deus. Amém? Amém. Então, quando ele fala para ir e levar o evangelho, nós temos que fazer e obedecê-lo, não é verdade? Também dar um abraço especial ao nosso irmão Joaquim e sua família, que há muito tempo que eu não vejo, né? Nós, apesar de pertencermos à igreja de Faro, pouco passo ali, não é? Mas se Deus quiser, sábado eu estou de volta para lá. É engraçado nesse mundo, que na Escola Sabatina, bem passado pelo irmão Sérgio, e eu aprendi uma coisa na Escola Sabatina com o irmão Felipe, uma pessoa maravilhosa, que tem um entendimento maravilhoso. Então ele falou comigo a primeira vez que eu me batizei, e depois de 2 meses me convidaram para me passar a Escola Sabatina, logicamente eu estava nervoso, né? Ele falou, não fica nervoso. O melhor professor, vou te explicar, e você nunca mais erra, hein? É quando põe todo mundo para falar. Se você não colocar todo mundo para falar, a sua Escola Sabatina foi negativa. E é verdade, não é? Porque nós viemos aqui para expor aquilo que nós estudamos. E o irmão Sérgio fez isso muito bem, né? Deus seja louvado, né? O povo de Israel foi um povo muito interessante e que esse povo teve um privilégio enorme de ser chamado por Deus para ser a nação escolhida. Deuteronômio fala que eles não foram chamados porque eles eram uma nação imensa, que tinha um exército fabuloso. Não, pelo contrário, era uma nação, era um pingo de nação, nem nação eram, mas eles foram chamados porque Deus os amava, certo? Também nós fomos chamados para isso. Só que o povo, e vocês vão ver que o pecado vai se repetindo, o costume também vai se repetindo para as coisas boas e coisas más, e teve um líder que eu gostaria que nós hoje debruçássemos sobre a vida dele, que muitas vezes parece com a nossa. Então vamos lá, em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, vão abrir a Bíblia, e no verso 1, né? Então, 1 Samuel capítulo 8, verso 1, fala assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já está velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituiu-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Vamos parar aqui um pouquinho. Irmãos, foi um pedido descabido, se a gente for ver. Hein? E se vocês forem ver, muitas vezes a gente pede coisas a Deus que não deveríamos pedir, não. Mas, vamos voltar aqui na história. Eles tinham alguns motivos para pedir um rei? De repente sim, porque vocês lembram os filhos de Eli? Foram os corruptos, foram ou não foram? Aí entra Samuel e faz o quê? Uma reforma espiritual em Israel. Foi ou não foi? Mas Samuel começa a ficar o quê? Velho. Então seus filhos, ele pensando, olha, vai ocupar o meu lugar e vai continuar o quê? Essa carreira especial, essa carreira maravilhosa de levar a mensagem espiritual para o meu povo. Só que os filhos também, como juízes, foram o quê? Nulos. Eles tinham essa desculpa. Olha, já correu 2 vezes, seja os filhos de Eli, seja seu filho não deram certo, então nós precisamos de um rei. Só que, irmãos, tem um problema. O texto da lição fala também que eles começaram a copiar o quê? Os costumes de outros povos. Irmãos, você sabe qual era a grande diferença entre o povo de Israel e os outros povos? Que o rei deles era o rei todo soberano, todo poderoso, maravilhoso. Aquele que tirou eles do Egito e puseram eles ali. E eles fazendo isso, irmãos, logo no início, aí vocês vão ver uma coisa que o inimigo faz com a nossa vida, é que eles foram divorciando de Deus. Eles foram se afastando de Deus. Faço uma pergunta a vocês. Deus chama Saul como líder.
E Deus também não chama a gente como líder também? Será que nós não somos líder na nossa casa? Será que nós somos líder do nosso emprego? Será que nós somos líder do amigo? Pois nós somos um líder espiritual. Mas como é que está sendo a nossa liderança espiritual? Pergunta a vocês que estão nos assistindo no YouTube. Como é que está sendo a sua liderança espiritual? E outra pergunta que eu faço. Por que Deus aceitou? Já pensaram nisso? Samuel se revoltou, mas Deus não. Deus aceita e fala assim, eu vou atender o pedido deles. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Já pensaram nisso? Ele pode não concordar, mas ele tem que respeitar. É ou não é? Então vocês estão vendo como o diabo fez com o povo de Israel? Cada vez mais eles foram se afastando até que eles chegam aonde? Eu quero um rei. Falando com Deus. O seu reinado é fraco. Posso falar assim ou não posso? Pois que eu posso falar. Vocês pediram outro rei porque o rei que estava reinando naquele momento era o quê? Fraco. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito interessante. Outra coisa que eles fizeram com Deus. E nós temos que ter cuidado com isso. E foi falado aqui na Escola Sabatina e eu vou reforçar. Eles pediram um rei humano e estavam caindo na idolatria. Eles confiavam mais na criatura do que o Criador. Então, no capítulo de Romanos, capítulo 1, verso 28 e 29, fala o quê? Que eles adoraram mais a criatura do que o Criador. E nós hoje estamos adorando o quê? Agora vão ter eleições aqui em Portugal. Será que não estão botando todas as nossas opiniões, a nossa motivação no nosso futuro através dos políticos? Não, irmãos. A nossa motivação, a nossa ambição é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? A nossa motivação é levar cada vez mais a palavra ao nosso próximo. E cada vez sentir pelos acontecimentos que mais está cada vez mais próximo do quê? Do retorno de Jesus. Esse é o nosso grande objetivo, irmãos. E o diabo quer tirar esse objetivo de nós. Esse é o grande problema. E começou a tirar, seja no deserto, e seja ali naquele povo, o grande objetivo desse povo. O povo nunca pensa que ele seria uma luz do mundo. O povo já começa a olhar para eles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? E entra Saul. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito interessante, que Saul e Davi têm um ministério muito iguais. Por quê? No início. Porque Saul foi ungido secretamente. Davi também, foi ou não foi? Saul nunca pensava em ser rei de Israel. Davi também não. Não é? Vocês estão entendendo isso? E Deus que escolhe Saul. Se Deus escolheu Saul, porque Deus viu alguma coisa em Saul que era maravilhoso. Como Deus escolheu cada um de nós, seja o jovem, seja vocês, seja mim, seja minha família, seja onde nós estivermos. Deus nos escolheu, irmãos. Vocês já pensaram nesse privilégio? Vocês já pararam para pensar na nossa alegria interior? O Senhor Todo-Poderoso escolheu o irmão pagano, escolheu cada irmão para o quê? Para fazer parte do seu reino. Já pensou nisso, meus irmãos? Já pensaram nisso? Muitas vezes a gente não pensa nisso. Por isso que a gente anda muito cabisbaixo. Irmãos, isso é um privilégio da gente participar desse evento. É uma sociedade que Deus está fazendo conosco para quê? Para que a gente possa viver o Evangelho e levar esse Evangelho a todas as partes desse mundo. É ou não é? E essa semana vocês pensaram nisso? Essa semana vocês pensaram que são um líder espiritual, onde vocês estiverem, até nas férias nós somos líderes espirituais? Muitas vezes esquecemos, né? Muitas vezes aí caímos no engodo do inimigo, né? Pegamos mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Os 40 dias que Moisés passou lá, ele passou inteiramente o quê? Com Deus. Uma ligação muito forte com Deus. Josué também, você pode estar certo disso que acompanhou naquela montanha, ele devia estar em oração. Mas os 40 dias daquele povo com Arão foi qual? Foi longe de Deus. Foi com seus pensamentos. Foi com seus planos. E que muitas vezes acontece conosco. Eu gostaria, irmãos, também que a gente fosse em Samuel, no capítulo 9, no verso 5. A gente pode até passar mais adiante para a gente não ficar muito tempo preso na leitura aqui. Ele fala assim, 1 Samuel, capítulo 9, verso 15, 16 e 17, fala assim:
Porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. Ele livrará meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel ouviu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aí o homem de quem eu te falei. Ele dominará sobre o meu povo. Então foi um chamado de Deus que Saul teve. Foi ou não foi? Lógico que foi. Estão entendendo que a responsabilidade de Samuel e a responsabilidade de Saul também? Deus chamou Judas ou não chamou? Lógico que chamou, irmãos. Mas por quê que Deus chama todas essas pessoas? Você sabe que há muitos anos atrás, eu era ancião da igreja de Faro, o irmão veio me procurar e falou assim: mas como é que aquele irmão pode passar a escola sabatina? Aquele irmão é isso, aquele irmão é assado, aquele irmão de outro. E eu falei: irmão, tudo bem. Eu não sou juiz e nunca vou ser juiz. Quem é juiz é Deus e também não sou fiscal para fiscalizar ninguém. Faço a pergunta a você. Você já orou por ele? O irmão ficou mudo. Você sabe qual é os planos de Deus para ele? Ele também ficou mudo. Então começa a ler que você vai compreender. Deus coloca muitas vezes e colocou Judas para andar com ele, por quê? E queria que Judas se arrependesse e se convertesse. É ou não é? Então muitas vezes, irmão, nós vemos os erros dos irmãos e esquece do nosso. O que a Bíblia fala no Velho e no Novo Testamento? Que não há um homem sequer que nunca pecou. Então ninguém está perfeito nessa vida, não é? Então não vão ter erros. Agora eu só posso ajudar os irmãos orando e incentivando ele a andar o quê? No caminho, a verdade e a vida. É ou não é? Eu gostaria que a gente também procurasse uma coisa muito interessante aqui. Vamos ver se eu acho aqui que Deus fala uma coisa para o Saul. Tá aqui. 1 Samuel capítulo 10, verso 9. 1 Samuel capítulo 10, verso 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e profetizou no meio deles. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando com vocês? Eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. Quando Saul é escolhido de Deus, e quando vocês são, e eu também, para alguma missão, seja na escola sabatina, seja na distribuição de folheto, seja dar um culto, Deus nunca vai deixar que você vá lá sem se capacitar. Deus nunca vai deixar você fazer uma missão sem os irmãos ajudarem também. E Saul teve um dos maiores sacerdotes e profetas do mundo, que foi Samuel, irmãos. Lê a vida de Samuel que eu fico arrepiado. E mais além, sabe quem que Deus deu como chefe do exército para Saul? O rei Davi. Capacitou ele. E mais ainda que eu falo com vocês, que muitas vezes eu ainda vou fazer novamente esse culto, que eu gosto imenso desse personagem, o filho de Saul, o Jonatas. Um homem humilde, um jovem humilde, corajoso. Então só essas três pessoas, Saul pegou o quê? Um exemplo. Poderia ter pego um fortalecimento espiritual. É como nós também, irmão, na nossa caminhada até Canaã Celestial, Deus coloca pessoas maravilhosas na nossa vida. Pessoas que vêm nos ensinar, pessoas que vêm nos incentivar. Aquela frase que eu já falei uma vez aqui, e também já falei nas minhas pregações, que eu li no livro, que o autor foi muito feliz, ele falou assim: sabe o que é um amigo? O amigo é aquele que, quando todo mundo se afasta, ele se achega. Amém, né? Amém. Já pensaram nisso? É interessante disso, irmãos. Só que Saul, meus irmãos, começou muito bem a sua jornada. E nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui, no capítulo 11, verso 1. A primeira batalha de Saul, pelo menos a Bíblia fala, com os amonitas, no capítulo 11, verso 1, fala: então subiu Anás, amonita, sitiou a Jabes, Gileade, e disseram a todos os homens de Jabes: faz aliança conosco e te serviremos. Anás aceitou. Porém, Anás, amonita, lhe disse: tem uma condição, farei uma aliança com vocês, só que todos vocês vão ter que arrancar o olho direito, e assim põe essa afronta sobre todo Israel. Você sabe qual é o significado do nome de Anás? Eu fui pesquisar: serpente. Era uma serpente ou não era? Você vê, o povo de Deus foi fazer uma aliança com eles. Ele falou: tudo bem, eu faço. Agora todos os homens vão tirar um olho direito. Seria fácil? Complicado, não é?
Mas vocês estão vendo aqui o nível espiritual que o povo de Deus estava? Muito baixinho. Vocês estão vendo a aliança que ele ia fazer com o povo inimigo? Por que eles não fizeram uma aliança com Deus? É ou não é? Vocês estão entendendo que muitas vezes nós estamos... Irmãos, nós temos que ter cuidado com uma coisa. A nossa missão é nesse mundo, não é? E esse mundo está sendo encantado por quem? Infelizmente. Pelo diabo, não é? Então nós temos que saber muito bem andar nesse mundo. Nós temos que saber o que nós estamos escutando, o que nós estamos vendo, com quem nós estamos falando. Lá em Salmo capítulo 1 ele fala o quê? Cuidado com quem nós andamos. É ou não é? Deus não tem jeito de a gente dar desculpa para a nossa vida, irmãos. O mundo está cheio de ciladas contra os filhos de Deus. Entenderam a situação? E o que acontece aqui? Então, no verso 11, eu vou resumindo, fala assim, sucedeu que outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram do meio do arraial pela vigília da manhã e feriram os amonitas até que o dia aqueceu e sucedeu que os restantes se espalharam de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel, quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dá-nos aqueles homens que os mataremos. Porém Saul disse, hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Amém? Vocês estão vendo aqui? Samuel estava convertido. Saul estava convertido. Ele poderia ter matado todo mundo que era contra ele ou não? Ele não. Pelo contrário, e ele fala, e disse Samuel ao povo, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então, o primeiro ato de Saul foi mostrando o quê? Que não foi ele que ganhou a batalha, mas sim quem? Deus. Irmãos, eu estava esquecendo de falar uma coisa muito interessante. Eu estudo a Bíblia com muitas pessoas e tive a felicidade de estudar e conhecer um evangélico. E esse evangélico tinha a ideia de que, uma vez batizado, salvo para sempre. Vocês já escutaram isso? Então, muitas e muitas pessoas falam isso. Eu faço uma pergunta a vocês. Saul se converteu ou não? Converteu, foi ou não foi? E se salvou? Não. Por quê? Porque a sua caminhada, ele vai chegar ao fim de uma maneira ou de outra. Só que perante Deus, a sua caminhada desviou. Irmão, não se engane em uma coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. E ela nos liberta mesmo. Amém? Amém. Mas tem um problema. É que o inimigo quer trazer o velho homem sempre para nós. Os velhos costumes, os velhos pensamentos. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Porque com Saul aconteceu isso. E Saul ganha a primeira batalha. Saul mostra a sua humildade, né? Mostra a sua preparação para ser um rei, não é verdade? E agora acontece uma coisa muito interessante que eu vou resumir para vocês. O pior povo, o pior inimigo de Israel eram os filisteus. E acredito também que o povo pediu um rei por causa dos filisteus. Eles tinham medo dos filisteus. E os filisteus, sendo conduzido pelo inimigo, ele queria só uma função como todos os outros queriam. Estraçalhar, aniquilar o povo de Deus. É verdade ou não é? Sempre o inimigo quis, através de Babilônia, através de Roma, acabar com a verdade. Foi ou não foi? Não é? Então eles tinham esse receio, mas também tinha uma coisa que eles deviam passar na cabeça dele. Bom, se os filisteus têm um rei e têm esse sucesso, por que nós não temos esse sucesso? Porque nós temos um rei igual o dos filisteus. Eles poderiam ter pensado isso ou não poderiam? Só que eles nunca pensaram que o rei de filisteus não tinha nada a ver com o rei, o Todo-Poderoso. A segunda pergunta que eu faço todos os dias para mim, quem é o meu rei? É o meu patrão? É o meu trabalho? É o meu zelo? É o meu salário? Ou é o Todo-Poderoso? Quem é o seu rei? Todos os dias, quando vocês levantar, vocês perguntam, quem é o meu rei hoje? Sempre o Todo-Poderoso. Porque ele nunca larga a mão de ninguém. Porque ele nunca desiste de ninguém. Saul desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Saul. Infelizmente, Saul andou no seu caminho. Agora é interessante aqui, o que acontece? Os filisteus ameaçam Israel. E que o profeta Samuel falou? Olha, vai que daqui a 7 dias eu vou oferecer holocausto para que possamos pedir a proteção de Deus. Foi ou não foi? Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sétimo dia, ele chegou? Não. O Espírito Santo fala que ele se atrasou. Ele se atrasou mesmo. O que Saul fez?
ficou o quê? Com receio, ficou com medo, ficou ansioso, porque o povo foi desistindo. A tropa dele foi desistindo. Mas afinal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Aonde estava o poder? Nos soldados ou em Deus? Em Deus? Muitas vezes Deus acontece isso, e minha esposa falou muito bem na escola sabatina, ele deixa acontecer aquilo para provar se o irmão pagano realmente o quê? Está com ele. Ele permite certas coisas, irmãos, que permite que ele é o Todo-Poderoso, ele não permitiu que o diabo tentasse Jó, foi ou não foi? E o que aconteceu? Jó deu um bom testemunho. E o que aconteceu com Jó não foi fácil, não é? Então o que Saul pensou? Bom, Samuel não vem, meu povo, meus guardas estão desistindo, então vou fazer o papel de um sacerdote. Ele poderia fazer isso? Vocês estão vendo o que o pecado faz conosco? A loucura que o pecado faz com que o homem comete? Vocês estão pensando o quê? Não só o povo estava se divorciando, mas também o rei estava divorciando de Deus. E ele vai lá e oferece o holocausto. Ele nunca poderia ter feito isso. E Samuel o quê? Chama minha atenção. E me parece que a Bíblia fala que ele se arrependeu. Me parece. Agora acontece uma coisa muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. No capítulo 15, vocês poderiam abrir a sua Bíblia, do verso 1 fala assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, e ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Samuel foi humilde em falar: olha, sou um porta-voz só, hein? Quem mandou essa ordem foi Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem, a mulher, desde os meninos até aos peitos, desde os bois, as ovelhas, desde os camelos até o jumento. Foi ou não foi? Então o que Deus mandou fazer o quê? Os Amaleques acabavam. Eram, né, descendentes de Amaleque acabavam. Foi uma ordem ou não foi? O que Saul fez? Não sou o rei. Vamos lá. O que Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pés e 10.000 homens de Judá. 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide vos retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia para com os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Mostra o quê? A honestidade de Saul, foi ou não foi? O amor por esse povo que ajudou o seu povo. Olha que coisa bonita. Agora o que ele faz no 7 até o 9? Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até Sur, que estava de frente do Egito. Tomou vivo o Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, da segunda ordem, aos cordeiros, ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruiu totalmente. Ele fez o que Deus pediu? Por quê? Vocês já pensaram nisso? Poderiam dar lucro, mas ele fala com Samuel, já começa a mentir também, né? Ele fala com Samuel que ele trouxe aqueles animais para os holocaustos, né? Como se Deus não pudesse suprir os holocaustos, né? Para vocês terem uma ideia, se eu tivesse no deserto, aquele povo ia ficar todo arrepiado, porque não tinha padaria no deserto, né? E o pão descia todo dia. Não tinha um frigorífico para não pegar água, e a água saía até da pedra. Foi ou não foi? Até as águas amargas se tornaram doces. Vocês estão entendendo que quando nós estamos errados, e sobre a crise, nós sempre queremos dar uma desculpa na nossa vida? Ele recebeu essa ordem diretamente do profeta Samuel. Mas ele quis fazer a maneira deles, irmão. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós temos que ter cuidado de uma coisa. É não fazer do caminho de Deus a minha maneira, de andar no caminho de Deus a minha maneira. Não é a minha maneira. É a maneira de Deus. Estão entendendo? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe que é o melhor para o irmão pagano. Ele sabe que é o melhor para a igreja de Vila Real Santo Antônio. Ele sabe que é o melhor para todos os seus filhos parados para esse mundo afora, irmãos. Ali, Saul perdeu a sua oportunidade. Estão entendendo, irmãos? De repente, Deus hoje te pede alguma coisa por
você está tão colado ao mundo e não sente, é isso que eu queria que vocês compreendessem e que eu tenho pensado muito nisso. O diabo é tão terrível, que pouco a pouco ele vai nos tirando do caminho do Senhor e a gente não percebe. Eu acredito que Saul não percebeu, mas pouco a pouco ele estava tão longe, não é? Mas pensando que estava tão perto. Mas ele estava fazendo a vontade de quem? Dele, não do Senhor. Hoje o Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus e toda a minha justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus está falando, a missão de vocês, o que vocês têm que fazer, me buscar, porque o restante eu vou dar, não vai ter falta de nada. É isso ou não é? Vocês já sentiram falta de alguma coisa? Pode faltar uma vez, 2 dias, 3 dias, mas no 4º dia, no 5º dia, no 7º dia, Deus supre ou não supre? Saul tinha alguma desculpa para isso? Não, irmãos. Nós temos alguma desculpa para isso? Não, irmãos. Saul teve todas as oportunidades? Teve. E nós não temos ou não temos? Temos, irmãos. É interessante que nesse século, e os sinais estão acontecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Vocês viram o que aconteceu no Nepal? Vocês viram que a esposa do ex-presidente foi queimada viva? Foram queimadas vivas. Eu não quero entrar na política, vocês estão certos, vocês estão errados, mas eles fizeram a justiça pelas próprias o quê? Mãos. O mundo está numa violência sem fim. E o que nós estamos fazendo com isso? Eu só estou falando da violência, hein? Não estou falando de outros desastres, não, só estou falando da violência. E o que nós estamos fazendo? Será que também nós estamos acomodados? Será que nós estamos anestesiados? Ah, sempre aconteceu isso? Será que nós estamos pensando nisso? Não pode, irmãos. Isso é um sinal forte para cada um de nós. Infelizmente, esses sinais deveriam trazer uma alegria para aqueles que seguem Jesus. Sabe qual que é? Cada vez está mais próximo à volta de Cristo. Amém? Amém. Cada vez a nuvem está chegando, irmãos. Mas enquanto isso, nós temos uma missão para mostrar a muitas e muitas pessoas que esse Deus Todo-Poderoso morreu por cada um deles. Amém? Amém. Sabe, muitas vezes meus amigos falam, muitas vezes eu prefiro ser igual a essas pessoas do mundo que enganam, matam, eles pelo menos têm dinheiro, têm casa, têm isso, têm aquilo, eles são felizes. Eu falei, felizes eles não são. Então por quê? Porque a felicidade só vem de Deus. Eles podem ter uma felicidade muito pequenininha, mas depois o remorso deve ser muito grande. Você sabe qual foi o fim de Saul? Vocês sabiam, e o motivo? Vocês sabiam que em Samuel não explica o motivo da morte de Saul? Por que ele se perdeu? Deus vai falar lá em 1 Crônicas. Então vamos lá em 1 Crônicas, no capítulo 10. Passa 1 Reis, 2 Reis. Vamos 1 Crônicas, capítulo 10. No verso 13 e 14. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13 e 14, fala assim. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado. Também porque buscou o quê? A adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reinado a Davi, filho de Jessé. Infelizmente, Saul deveria ter sido um grande rei. Poderia. Ele teve tudo para isso. Mas ele não quis. Irmão, sabe que eu chego à conclusão? Se Deus quiser, quando nós tivermos 1000 anos no céu, abrindo os livros e perguntando ao Senhor tantas coisas, eu vou chegar à conclusão que aquelas pessoas que não estão ali porque não quiseram. É ou não é? Vocês já pensaram nisso, irmãos? Eu só não vou estar com Jesus eternamente com você se eu não quiser. Porque Ele me dá todas as oportunidades para que eu possa me converter e seguir o seu caminho. É ou não é? E além do mais, Ele me dá uma coisa. A missão maravilhosa de viver o Evangelho e levar ao próximo. Irmãos, muitas vezes a gente tem esse pensamento de Saul, de andar no caminho de Deus à minha maneira. Está errado. Sabe por quê? Eu gostaria que vocês gravassem esse salmo, eu já gravei. Eu gostaria que vocês fossem lá em Salmo, no capítulo 17. Quem souber, possa ficar gravado bem no coração e na mente. Ele fala assim, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. O salmista aqui está falando, meu querido, que é Davi,
falando, Senhor, é o Senhor que tem que dirigir a minha vida, é o Senhor que tem que dirigir meus passos. Porque se o Senhor não dirigir, eu estou igual Saul, eu estou igual Judas. Eu estou perdido. Agora vocês acham que é fácil Deus dirigir meus passos? Para ele é, para mim que não é. Pelo meu orgulho, por achar que eu sei tudo, eu sou o maior. Cuidado com isso, irmãos. Isso foi um ato de humildade de Davi. É o Senhor que tem que dirigir meus passos. É o Senhor que tem que dirigir os passos da Igreja Adventista Sétimo Dia pelo mundo inteiro, por cada irmão. Porque se ele não dirigir, a gente escorrega. Já pensaram nisso? Está aqui a resposta, meus queridos. Está aqui a fórmula para que a gente possa estar sempre junto do Senhor. Que Deus abençoe vocês tremendamente. E que um dia nós possamos estar viajando na nuvem pela primeira vez. Né? Vai ser tão bonito, né, irmão Sérgio? E vai ser mais bonito ainda, porque para cantar eu sou horrível. Mas Deus vai me converter na música e eu poder fazer parte dessa orquestra também. Que Deus abençoe cada um. Amém.